A vontade de mudar o mundo permeia os caminhos profissionais de uma mulher que saiu do Mato Grosso do Sul e conquistou o mundo. Agora ela está de volta como gestora pública, como secretária de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Nossa convidada do Personalidades é a secretária adjunta Viviane Luiza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lívia. É uma honra estar aqui e com você tratando em relação à questão transformadora e à questão social realmente e trazendo a personalidade Viviane para o Estado. Realmente é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Bom, e a gente fazendo aqui as apresentações, eu falei sobre a vontade de mudar o mundo. E tudo começou com a pesquisa. Mas antes da Viviane Luiza pesquisadora, tinha a Viviane Luiza menina, que nasceu em São Paulo, numa região muito pobre, num cortiço. Eu acompanhei aqui algumas entrevistas da secretária adjunta a respeito da vida dela e eu queria que você comentasse com a gente a relação sua dessa infância para o futuro que você conquistou. Realmente a nossa história é uma colcha de retalhos, né? E quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto nós já construímos. A Viviane Luiza, lá de São Paulo, lá de Santo Amaro, depois para Itaquera, num bairro de Coab, realmente viu o mundo com uma distância social de classes muito grandes. E eu percebia que, quanto ao estudo, era onde eu poderia ter acesso, onde eu gostaria de estar. Então, quando eu vi a questão de diferença social e senti a invisibilidade social, porque de periferia, e quando eu vinha para o Mato Grosso do Sul, também eu morei numa periferia, no Conjunto Rouxinóis, e minha vida foi lá. Então, assim, de pegar ônibus, de colocar sacolinha de plástico para proteger o sapato, para chegar no centro da cidade, né, intacta para o trabalho. Então, é a realidade de muitas pessoas, não apenas do Mato Grosso do Sul, mas a realidade como um todo do Brasil. Né, e sobre essa invisibilidade, até eu queria que você comentasse com a gente o que frustra mais uma criança que nasce nessa realidade tão pobre e que é invisível, como você mesmo colocou? O acesso. Então, se essa invisibilidade dói ou impacta uma criança, é a falta do acesso. Então, acesso à cultura, seja ela museu, seja ela pela música, a arte, a história. Então, isso é o que é o transformador na nossa vida. E as crianças, naquela época ainda muito mais, sim, a falta do acesso. Tá certo. E agora falando sobre o Mato Grosso do Sul como um estado que se transformou num diferencial do que você se tornou hoje enquanto profissional. Foi aqui que você estudou, foi aqui que você trabalhou e viveu boa parte da sua vida e também dedicou seus estudos. E qual que é o papel do Mato Grosso do Sul nessa vida da Viviane pesquisadora? Antes de Viviane pesquisadora, realmente eu sou filha adotiva da terra do Mato Grosso do Sul, porque me trouxe toda a referência cultural que eu tenho hoje é sul-mato-grossense. Tem, claro, né, as outras questões culturais que vêm de outro estado, Minas, por conta da transferência cultural, que na antropologia a gente chama, né, da transferência cultural, que os pais, né, vão fazendo o impacto para transformar e transferir, então, a cultura. Mas a cultura sul-mato-grossense realmente é a que me permeia e que me dá as diretrizes para onde eu vou e onde meu coração bate. Você estudou História? Eu estudei História. Por que essa escolha? Pois é, a história sempre participou muito pertinho da minha vida por ser curiosa. Fazer a analogia entre o passado e o que nós estamos vivendo realmente é muito importante para que a gente mude a direção do futuro. Então, se a gente faz uma comparação, então o curso de História foi realmente através de ler livros, antes mesmo da faculdade, eu entrei na faculdade tarde, não na idade de 18, 19 anos, como nós somos acostumados a ver, porque realmente aquele acesso ainda era muito, muito longe para mim. Então, a História foi onde foi a transformação
da minha vida como pesquisadora. E por quê? Porque eu estudei numa faculdade, né, privada, e eu precisava pagar o curso. Então fui bater de porta em porta porque eu não queria sair do curso de História. E fui fazer então iniciações científicas. Então o curso de História também me abraçou de uma forma que hoje é uma parte dessa colcha de retalhos é ali na graduação. Essa entrada tardia na faculdade foi por que motivo? Pois bem, então porque eu precisava trabalhar, não tinha o acesso à faculdade ainda, pagava contas, né? Aquela questão mesmo e queria guardar dinheiro para comprar minha casa, e aí eu segurei, né? E eu não tinha o acesso à universidade, por mais que a universidade, nós temos a Universidade Federal, nós não tínhamos a UEMS na época, e a Universidade Federal não tinha o curso de História. E eu realmente falei, não, eu quero fazer História. Como filhas, né, de pais quase analfabetos, então para mim ali História seria, eu quero ser professora universitária, porque para mim era o auge de uma carreira dentro da academia. É um salto, né, na vida profissional de alguém que tem origem muito pobre. Exato. E o que seus pais achavam desse movimento teu em relação a essa questão da educação? E por que eles vieram aqui para o Mato Grosso do Sul? Meu pai trabalhava no Banco Itaú, em São Paulo, e foi transferido, né? Então viemos, como muitos que chegam até aqui, meus pais e 3 irmãos. E foi já um choque cultural, porque você sair de São Paulo, né, tido como selva de pedras, sim, para vir para um estado tão arborizado, principalmente a nossa capital, realmente foi um choque. Então nós moramos aqui porque meu pai foi transferido e criamos raízes. Foram aqui que os meus sobrinhos nasceram, meus irmãos casaram, meu filho nasceu. Então hoje eu sou filha de Mato Grosso do Sul por conta disso. Então a pesquisa já estava correndo no seu sangue, a gente pode dizer assim. Você trabalhar as raízes da cultura do Brasil, mais especificamente no Mato Grosso do Sul, com as questões indígenas, que para nós aqui é muito forte. É muito forte, Então, como eu estava te dizendo, eu fui batendo as portas, né, para eu trabalhar dentro da pesquisa. Comecei fazendo, então, iniciação científica. E o que é iniciação científica? Nada mais é o início ou a introdução àqueles alunos acadêmicos de pesquisa. Então eu fui pesquisar com grandes nomes e referências, dentre eles a professora arqueóloga Emília Mariko Kashimoto, que era da arqueologia. Quando trabalhei junto com ela, eu queria trabalhar a etnoarqueologia, porque realmente as questões indígenas já batiam em mim, porque eu trabalhava no Museu Dom Bosco. Né? Então ali também foi uma grande referência para que hoje eu tornasse a antropóloga, pesquisadora e agora servidora pública também. E só para eu entender um pouquinho melhor, porque o Museu Dom Bosco ele é uma referência para os pesquisadores, mas é uma referência educacional. A gente observa visitas de crianças, de jovens, de adultos, nas mais diversas faixas de escolaridade. Vocês pensam na forma da composição do museu, é isso? Para que a gente, enquanto visitante, possa ter uma melhor experiência, por exemplo, assim, e aprender de fato o que vocês querem mostrar ali? Isso. A curadoria de um museu, realmente a gente pensa como transformar os objetos, né, numa linguagem para que aquele público entenda sobre a história, né? Então, seja a história dos povos originários, seja a história das artes rupestres que nos trouxeram até aqui, seja da biologia. Então, realmente é pensando como que transformar os objetos numa interpretação da cultura e da história. E essa é a Viviane Luiza focada na área profissional. Enquanto isso, não tinha casamento, não tinha filhos, era algo focado realmente para essa vida acadêmica. A minha mãe foi a minha grande mentora em relação a isso. Ela falava, primeiro ela não deixava eu namorar, falava, se começar a namorar os estudos vão para água abaixo. Né? Então ela foi muito a minha incentivadora da questão do estudo. E aí depois, quando eu comecei a me relacionar, ela falou, se casar
casar, realmente você não vai continuar seus estudos. E aí depois, terminando a graduação, eu casei, mas depois de 8 anos, porque realmente eu estava focada ali no estudo, na pesquisa, e quanto mais eu aprendia, isso é formidável do conhecimento, quanto mais eu aprendia, mais eu sabia que eu não sabia nada e mais eu queria aprender em relação à questão principalmente da história indígena. Eu fiz esse adendo à questão relacional porque eu observo que muitas mães de hoje em dia, né, elas, em algum momento da vida elas pensam, poderia ter postergado essa maternidade ou casamento para ter me dedicado à vida profissional. E as meninas que vêm já de novas gerações, elas estão bastante focadas nisso, né, num sucesso profissional, em terem suas carreiras. As mulheres, elas são muito intuitivas para isso, elas querem trabalhar com propósito. Exato. E a questão do propósito eu acho muito interessante na sua história, Viviane, porque esse link da antropologia com o seu trabalho no exterior, porque foi daí que nasceu essa ponte que você começou a fazer em Viena. Foi. Então, tudo começa por redes, né? As pessoas, eu acredito muito que nós encontramos pessoas que têm os mesmos propósitos, né? Então, dentro da faculdade, depois eu fui fazer o mestrado, e ali, então, eu descobri, bateu, né, o sinal da maternidade, e eu trabalhando em Viena, um pouco antes de planejar o meu filho, porque eu fui selecionada com a honra, porque eu trabalhava muito com a questão indígena em museus, e não apenas no Mato Grosso do Sul, né, com o Museu Nacional, que nós fizemos uma exposição dos primeiros brasileiros no Nordeste e concluiu no Museu Nacional no Rio de Janeiro, e também no Museu Dom Bosco. Nós sabemos que a maior parte do acervo é do Mato Grosso, que antes da divisão do estado. Então, nós tínhamos ali um acervo muito grande do Mato Grosso e onde eu precisava também fazer as pesquisas. Com isso, o Museu de Viena percebeu que eu tinha não apenas em uma etnia o conhecimento, mas o conhecimento um pouco mais abrangente. Sim. Foi lá que também despertou para a antropologia e trabalhar com os materiais, com a obra de arte indígena, trazendo para agora, para o contexto contemporâneo, né, para que também trabalhamos a questão da transformação social nas comunidades indígenas. E nós estávamos comentando dessa ponte Brasil-exterior, né? Isso. E você se mudou para o Canadá, morou nos Estados Unidos, e eu gostaria de saber como é que foi esse contato com o idioma. Já tinha domínio, já era fluente? Rodinha no pé, né, Lívia? É? Não, eu não era fluente, eu já tinha feito alguns cursinhos, ou aquele verbo to be que a gente aprende na escola, mas não era fluente. Então, o Museu de Viena me proporcionou já ali mostrar que eu precisava, então, aprender a língua se eu quisesse me comunicar. E foi lá, então, a minha primeira escola do estrangeiro, né, de vivenciar uma outra cultura, embora o inglês na Europa não é tão difundido, mas eles falam, mas carregado de sotaques, e aqui a gente aprende com o nosso sotaque. E tudo isso é cultura, não é? Então, mas me proporcionou a primeira experiência de viver num lugar, porque eu não vivia por muito tempo. Eu ficava de 2 a 3 meses, depois 6 meses, e voltava para fazer a pesquisa aqui. Então, ali eu já senti um choque cultural da língua, mas que também nos impulsiona para que a gente, ali fica numa encruzilhada, ou você vai e estuda para você se comunicar, ou para ali a sua experiência. É porque a gente subentende que na área da pesquisa o nível de fluência tem que ser super avançado. Exatamente, porque temos muitos artigos, muitos livros que a pesquisa é realmente mais do exterior, né? Mas aqui é um fato importante e eu devo enaltecer a nossa cultura da academia, que nós aqui somos multiculturais e também tem essa preocupação em ser professor e pesquisador. Fora é mais difícil, principalmente nos Estados Unidos, professores que são pesquisadores. Ou é um ou é outro.
né? Então, isso realmente é uma questão enaltecedora aqui da nossa academia brasileira. Eu observo até nas notícias, as pesquisas brasileiras sempre, né, tomando destaque, e os pesquisadores também lecionam nas universidades. E agora falando um pouquinho sobre essa sua ida para o Canadá, você já era mãe? Já era mãe. Aí nesse período entre mestrado e trabalho em museus, planejei o meu filho Arthur, aí eu já era mãe quando eu fui para o Canadá. Porque dizem que se pensa demais não faz filho, né? Não, ainda mais quando a gente coloca a carreira e pensa realmente, porque a minha carreira é sempre muito também pensando como construir um mundo melhor. Então, realmente o meu propósito de vida sempre foi esse. E como é que foi unir esses dois sonhos, o da maternidade e o da pesquisadora que queria mudar o mundo? Realmente foi ali um atrito, né? Mas realmente se a gente pensa muito, a gente não faz, a gente deixa para lá, só um pouquinho mais. E tá tudo bem também com aquelas mulheres que falam, filho não é minha prioridade e vou seguir na carreira. E ao contrário também, a minha carreira pode parar, porque eu quero, né, maternar. É o verbo que nós usamos hoje com tanta força. Mas no meu caso, eu queria um equilíbrio. Eu não queria nem deixar a pesquisa, mas eu também não queria deixar essa experiência do maternar, né? Porque é onde também é uma divisão de águas, pelo menos para a minha vida, a minha experiência foi com o nascimento do meu filho e eu nascendo como mãe. E você foi com ele para o Canadá bebê ainda, com 10 meses. Ele tinha 10 meses quando eu fui para o Canadá. Eu olho para aquela Viviane e falo assim, não tinha juízo, né? O falta de pensar muito. Vai porque tá dando certo. E foi. É a intuição que eu gosto de falar que as mulheres têm muito forte, né? A gente tem que seguir a intuição e você estava seguindo o seu sonho. E eu gosto muito de uma frase, a gente comentou aqui nos bastidores, a respeito do sonho e que motivou a tua vida toda. A minha vida toda, né? Realmente eu levo essa frase como lema, que é os sonhos, eles não moram na zona de conforto. Ali eles não moram porque se a zona de conforto, ela nos deixa ali, limitado. A gente não pensa fora dessa caixinha, né? Então, realmente, para que nós nos desafiemos mais, a gente tem que pensar qual é a zona de conforto que está te limitando a sonhar. E essa ida para o Canadá foi um convite? Foi uma bolsa? Foi um convite. Na verdade, eu tinha sido convidada para fazer um mestrado na Alemanha, mas eu preferi ficar no Brasil, até porque filha caçula, né, grudada na mãe. E para o Canadá, eu tinha um convite por conta da pesquisa nas comunidades indígenas e tinha uma professora que gostaria de conhecer as comunidades indígenas e a cultura brasileira. Então, eu fui convidada para fazer o PhD no Canadá, na Universidade de Manitoba. E lá você ficou por um bom tempo, mais de anos? 6 anos. 6 anos. Uma vida, né? Construção de uma vida. 6 anos. E ali também, por conta que não é nada de zona de conforto, onde você precisa aprender uma nova língua, ou melhor, né? Se aperfeiçoar numa língua, porque uma coisa é você falar ou entender um vídeo, um filme, outra coisa é você ter que telefonar, ir ao médico com o seu filho, discutir, desconto, qual é o valor. Então, realmente, ali não mora a zona de conforto, não. E como é que foi essa questão da adaptação familiar num outro país? Realmente, eu sou mãe solo, hoje eu sou mãe solo, e no Canadá, depois de 1 ano, eu me tornei mãe solo. Então ali era uma família, e eu gosto de falar muito isso para o meu filho, que a família, ela pode ser de várias estruturas, né? Porque a família é a junção do amor e lealdade que você tem com as pessoas que têm o mesmo sangue ou não. E do Canadá, você foi para os Estados Unidos, onde ficou até ser convidada para o governo de Mato Grosso do Sul. Exato. Então, eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos, fiquei 2 anos, 1 ano e 8 meses em San Diego, fazendo pesquisa na Universidade da Califórnia, em San Diego, que lá tem, interessante isso, né? As pessoas realmente olham a cultura brasileira e veem ali a dimensão da riqueza cultural que nós temos. E lá, então, nessa Universidade de San Diego, nós temos um centro de estudos de pesquisas brasileiras. E ali eu trabalhei um período até então
então ir para Utah e fui convidada para ser professora numa faculdade de lá. E na sua experiência pessoal, nesse período que você morou fora, tem alguma experiência para compartilhar com a gente nesse sentido? Tenho sim. Bem, diante de várias, né? Eu solteira, trabalhando no Museu de Viena. Por que no Museu de Viena? Por que a minha relação? Porque em 1840, lá vou eu trazer a história. Com certeza, traga. E em 1840, em Viena, na Áustria, nós tínhamos um museu brasileiro. Então aí a gente vai fazer uma conexão com os rótulos, ok? Porque Dom Francisco, que era o pai da Leopoldina, que casou com Dom Pedro e veio para o Brasil, ele era encantado no Brasil exótico, porque nas cartas e nos livros eram as mulheres de pele morena, peladas, que davam as cores diante a mata. Então, com isso, o estereótipo começou lá atrás, se a gente parar para pensar. Então, a minha relação com o Museu de Viena vem dali por conta dos objetos que foram coletados, porque quando Leopoldina veio para o Brasil, então veio uma embarcação junto com ela, um dos colecionadores e naturalista ficou aqui por 36 anos colecionando os objetos e que foram então para o Museu de Viena. Por que eu estou contando todo esse contexto? Nesses objetos que foram para Viena, na Primeira Guerra Mundial, para salvaguardar, esses objetos foram para vários lugares da Europa. E para eu fazer o meu trabalho, tinha o objeto, sim, mas na Primeira Guerra Mundial perdeu então toda a identificação. Quem fez, qual era o objetivo, o material, a região. Então esse era o meu trabalho, né? A minha pesquisa enquanto o contrato do Museu de Viena era identificar e montar então um banco de dados. Pois bem, então eu tinha que viajar para alguns museus dentro da Europa. Quando eu fui para o museu em 2009, no Museu da Suíça, num almoço corporativo, depois de trabalhar, levantar todos os objetos, inserir num banco de imagens, um diretor do museu de lá, falando que eu era do Brasil, como que era, explicando para ele as questões culturais. Chegou então no Carnaval e ele me pediu para sambar. Terrível. Por conta dos estereótipos. Tudo isso para dizer que os nossos estereótipos realmente é histórico, é cultural, mas a gente precisa mudar os hábitos para que mude então a cultura. E também para exigir esse respeito, né, de outros países. Exatamente. São só alguns exemplos, né, São Viviane? só alguns exemplos. E aí esse trabalho de excelência que você fez fora do Brasil chamou a atenção do governador Eduardo Riedel. Porque em 2015, bem, por conta do projeto de pesquisa do PhD, né, no Canadá, eu vim para o Brasil porque eu não queria pesquisar etnias que não fossem aqui. Nossa, né, eu não queria trabalhar com o museu ou com as etnias dos indígenas lá do Canadá. Eu queria trazer a minha pesquisa para onde eu sabia que tem a necessidade. E foi por isso que eu apresentei um projeto para, então, que era o secretário de governo, que agora é o nosso governador Eduardo Riedel, e ele entendeu e gostou da ideia. O que era essa ideia? Qual era essa pesquisa? Trabalhar, então, junto com as comunidades indígenas, foi feito um levantamento para a construção de centro cultural na comunidade, fomentando a economia dentro da comunidade indígena, através de associações e cooperativismo com as mulheres indígenas, né? Através da arte, porque o que as culturas indígenas produzem é uma arte e não um artesanato, porque é arraigado de história, de língua, de ancestralidade, então aquilo é uma arte. Quando eu apresentei para o governador que ali então poderia ter uma ideia inicial e como nós percebemos diante de um levantamento que desde 2006 uma comunidade indígena aqui do estado lutava para reconhecimento de uma associação, eu vi ali então um motivo de trabalhar naquela comunidade, que é os Caduel, lá em Porto Murtinho, lá no Campo dos Índios. Então foi ali o meu primeiro trabalho que o governador, que então secretário na época, apostou e começou então a dar certo. Então, de 2015 até hoje, nós temos 5 centros culturais e fomentando a economia criativa dentro das comunidades indígenas. Quando o governador me convidou, realmente foi
opa, né, aqui eu vou precisar refletir. Quando você fala que realmente a questão de morar fora, vivenciar outras culturas, outras experiências, voltar para o seu país, você já tem realmente uma bagagem chamada resiliência. Né? Então, porque isso nos torna uma característica de todas as pessoas que moram fora, porque precisa realmente ter a resiliência para entender, absorver uma cultura que não é nossa e fortalecer, porque não adianta apenas absorver, mas se fortalecer diante daquilo tudo. Pois bem, quando o governador me convidou, eu fui conversar primeiro com meu filho, falei, olha, tem a possibilidade de a gente voltar para o Brasil. Imagina você, ele passou a vida dele inteira num outro país. A referência cultural do meu filho é norte-americana, né? E mesmo introduzindo, falando com ele em português, fazendo arroz com feijão, levando tereré, porque eu sempre levei o tereré para tomar nos Estados Unidos, no Canadá, mesmo no inverno, de menos 40 graus, né? Mas voltando aqui, então, quando o governador me chamou, eu perguntei primeiro para o meu filho, ele falou, mamãe, você sempre fala que a gente está aqui para fazer desse mundo um mundo melhor. Se a sua missão é essa, nós vamos. Né? Então, ali eu já aliviei um pouco. Depois, entrando em contato com as minhas Luísas, as minhas meninas, as Vivianes dentro de mim, realmente, quando eu pensei de onde eu vim e onde eu estava, né, e como eu, do outro lado, eu criticava quem estava naquela cadeira que hoje eu estou sentada, né, eu falava assim, eu preciso então fazer aquilo que eu criticava, né, eu preciso contribuir com aquilo que eu acredito que é a transformação social. E eu imagino o seu orgulho ouvindo seu filho te incentivar dessa forma. Tem 10 anos ele? Vai fazer 10 anos. Que maturidade. Total. Muito grande, né? Eu sempre apresento para ele as culturas. Então, desde os 2 anos, ele ia comigo para o Campo dos Índios, lá no Cajuel, dormia comigo, brincava com as crianças, andava a cavalo, capturava maribondo. Então, questões que realmente para mostrar os outros mundos, as outras culturas. Então, ali realmente foi onde eu percebi que era o momento do retorno, o momento de volta para casa. O que eu sinto em pessoas que moram fora, principalmente em cidades mais bem desenvolvidas ou países e retornam, é por conta da precariedade de acesso a alguns serviços e talvez seja onde vocês estejam sentindo mais. Sim. Esse choque cultural reverso, né, realmente é bem complexo, mas e ali também que nós podemos pensar fora da caixinha, pegando referências, modelos que deram certo fora e mostrar que dá certo aqui. É só realmente planejar, né, pensar antes, com cautela, que a gente consegue também ter essas referências, os modelos aqui chegando. Eu gostei de ouvir que a Viviane não largou o tereré, né? Levou o tereré para menos 40 graus. E também não largou a afetuosidade do brasileiro. Não. De abraçar e de beijar. Eu adoro abraçar. Então, o pessoal da secretaria, quando vem, já vem perto de mim, porque realmente o abraço é um local onde a gente mora e conecta a alma da outra pessoa. E como é que é fora esse afeto, essa falta de afeto, né? Essa falta de afeto é realmente doloridíssima, porque te causa estranheza, né? E te vê que você não é pertencente àquele mundo. Mesmo aqueles amigos mais próximos, aqueles que você faz um laço mais estreito, digamos assim? Eu tenho 2 amigas gringas, né? Que elas aprenderam a abraçar e beijar comigo, que elas falavam assim, é muito estranho eu tocar em outra pessoa. Hoje está quebrando um pouco isso com a nova geração no Canadá e nos Estados Unidos, mas também tem a ver com a história, né, do frio, né, que se fecha mais. Então, é exatamente aquele desenho do Pica-Pau que nós tínhamos na década de 80, que no inverno todo mundo se fechava, acumulava comida e se fechava. É assim. Então, quando a gente se fecha, principalmente no inverno, a proximidade com a outra pessoa se torna muito difícil. E, secretária, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse a história do seu nome, porque eu te apresentei como Viviane Luísa e isso me causou também uma estranheza quando eu te conheci. Eu até comentei, Luísa é o nome da minha irmã. Aí a secretária, não, mas Luísa é meu sobrenome. E eu achei, assim, bem exótico também. É sim. Bem, Luísa é o sobrenome que vem da família da minha mãe.
E carrego desde a 8ª geração de Luísa. E para mim é muita honra carregar o nome daquelas mulheres que lutaram tanto para que eu chegasse aqui. Então, quando as pessoas falam, não, Luísa é o meu sobrenome, que vem da minha mãe, né? Minha avó teve 7 Luísas, e antes dela outras Luísas, e hoje eu estou aqui para honrar todas as Luísas do meu antepassado. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, para a nossa audiência. Agora, Viviane Luísa, não apenas como secretária e pesquisadora, mas como mulher profissional, mãe, e que realmente tem essa resiliência, essa coragem de seguir o próprio sonho. Bem, então vou conectar o que você acabou de falar, Lívia, e dizer que realmente os sonhos moram fora da zona de conforto. E acreditem e lutem por eles, porque a gente consegue realizá-los. Tá certo, muito obrigada pela sua participação agradeço. Com a gente, foi muito legal essa edição. Obrigada. Muito bem, esse é o programa Personalidades da TV Assembleia Legislativa, nessa edição conversando com a secretária da CETESC, pesquisadora Viviane Luísa. E a gente volta numa próxima edição para contar a história de mais uma personalidade, de mais uma pessoa que faz e fez acontecer aqui a nossa história de Mato Grosso do Sul. Até a próxima, tchau, tchau. Obrigada, secretária. Obrigada.